Boa noite, nosso presidente, aos pares, boa noite ao público presente, rádio ouvintes e internautas. O meu tempo é curto, mas eu quero aqui expor alguns comentários nessa tribuna. Inclusive, quero pedir permissão aos que me antecederam, os pares, para entrar no assunto. Inclusive, para ficar bem atento quanto aos nossos trabalhos, vereadores. Primeiro, vereador Alume, pelo que eu entendi, a Vossa Excelência disse que o cadastramento sobre a questão dos animais será feito pela servidora Karina, no Departamento de Tributação. Eu estou vendo algo de errado nisso. Inclusive, para estarmos atentos, inclusive o prefeito, sobre a questão da disfunção dos servidores, e não só dessa moça, porque o cadastramento, e pelo que eu vejo, é um trabalho feito pela Vigilância Sanitária, é um trabalho e essa moça está nomeada no Departamento de Tributação, a qual está fazendo completamente uma disfunção do seu cargo. Também gostaria de informar aos pares, e ao prefeito também, estou pegando o organograma, e dentro de alguns dias estarei apresentando também alguns servidores que estão em disfunção, principalmente os cargos comissionados. Outra situação que está acontecendo é sobre a legalidade de um ato que está ocorrendo, sobre a questão da carga, o banco de horas que os cargos comissionados estão fazendo. O cargo comissionado pode tudo. Infelizmente, os servidores de carreira não podem nada. Uma mãe que tem uma filha que está internada tem apenas um dia no ano para acompanhar a sua filha. Enquanto os cargos comissionados, companheiros do prefeito, podem fazer seus bancos de horas forjados, que eu tenho certeza que está sendo forjado, para depois alongar um final de semana, ou prolongar e ter um dia de recesso. Fazem isso com frequência, eu tenho acompanhado também, já acompanhei no ano passado, no ano retrasado, mas infelizmente o único que não enxerga isso é o prefeito. Então estou aqui alertando, inclusive os pares, que é a nossa função fiscalizar, inclusive através desse organograma que foi apresentado nessa casa. Eu gostaria aqui de entrar também no assunto da vereadora Elza. Sobre a questão, vereadora, desses cargos comissionados. Nós temos que cobrar do prefeito. Ele tem feito, dando autonomia aos servidores que ele nomeou. Infelizmente, eu tenho acompanhado que não está correspondendo com o que foram atribuídos. Eu tenho aqui provas de servidores que estão, como a vereadora Marlene, se não me engano, que me antecedeu, servidores que estão nem aí com o povo da nossa cidade. Eu tenho acompanhado servidores saindo de academia às 9 horas da manhã, 8h30, e depois me apresentam com um elevado número de banco de horas. Eu não sei onde estão fazendo. Então está aí um alerta. Eu não quero nominar aqui nessa tribuna para não ficar achando que é perseguição da minha parte, mas está um alerta. Outra situação é sobre o monitoramento dos veículos. Estarei levando, inclusive, não só para o prefeito, mas ao Ministério Público, algo que está acontecendo sobre o monitoramento dos veículos da frota municipal. Está tendo um desvio aí não das funções, mas sim do rumo onde esses veículos deveriam ir. Tá? E com isso gera gastos, gera despesa para o nosso município, quem paga é o povo. Quero aqui, senhoras e senhores, como a vereadora Lígia convidou os senhores a respeito da LDO, da audiência pública de amanhã, gostaria de aproveitar os minutos que me restam, inclusive peço mais um minuto, para mostrar um vídeo, senhoras e senhores, sobre a questão de orçamento público. Peço aos senhores que prestem atenção, inclusive nós, vereadores, e o público. É muito importante a participação do povo, mas está aqui também uma orientação aos pares, que muitas vezes fazem as suas indicações e que também devem estar sempre atentos sobre o orçamento que o nosso município, sobre o planejamento, sobre as diretrizes que são feitas em nosso município, dentro do orçamento. Então está aí um vídeo mostrando aos senhores como é o orçamento e como procede. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público?
você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho, nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gás, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante.
Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. E também é importante saber que para as leis orçamentárias dos estados e municípios, valem os prazos definidos na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do Município. Somente se essas datas não estiverem fixadas é que valem os prazos determinados na Constituição Federal.